Olá, conversa de peso de hoje vai seguir falando de lideranças locais que se destacaram por ocasião das enchentes de 2024. Meu convidado de hoje, natural de Barracão, no Paraná, filho do seu Orides e da dona Edir, já foi motorista de transporte de cargas e desde 2015 tem a empresa SK Transportes, realizando transporte coletivo, escolar, transfer, transporte de empresas e turismo. O marido da Joyce tem um estilo de vida pacato, gosta de estar em paz no seu sítio ou, como cristão, tocar louvores e frequentar o culto. O nascimento do filho Otniel foi um divisor de águas na sua vida. Há alguns anos despontou como liderança comunitária, que culminou com o enfrentamento às enchentes em 2024. Hoje teremos uma conversa de peso com Márcio Rogério Kowalski, o polaco. Bem-vindo a essa conversa de peso, Márcio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por mais uma vez me convidar para estar aqui contigo. Aqui é uma alegria estar contigo. Sempre sorridente, né? Um cara, olha, fenomenal. Muito bom de estar do seu lado. Direto de Barracão. Barracão. Onde é que fica o Barracão? Barracão fica bem na divisa de Santa Catarina, Argentina e... Argentina, Santa Catarina, né? Na verdade, ao lado de Iraí. Depois da ponte de Iraí, que é aquela ponte de 1,5 km, imensa, que uma vez caiu e hoje tem uma nova, é bem ali que se fica Barracão, ao lado também de São Miguel do Oeste, aquela regiãozinha ali. Não, então Santa Catarina. Não. São Miguel do Oeste já chegando por trás, chega, aí no caso, por Maravilha também vem e chega em Barracão, Paraná. Puxa vida. Sim, puxa vida. Dá para ir por qualquer um dos lados, né? Qualquer um dos lados. A gente que viaja, dirigiu, a gente fala as cidades que a gente acha que é muito perto, mas não é tão perto. Até tem uma história que esses dias... É longe, né? Esses dias nós estávamos em Torres e a gente disse assim, vamos ali em Imbituba. Eu disse, vamos ali, né? E o pessoal, vamos lá, nas Malhas 150 Ferju. quilômetros. Desculpa, você podia falar o comercial. Pode, claro que sim, depois a gente manda o boleto para eles. Isso. E aí a gente foi e o pessoal, pra mim ali 200 quilômetros é ali, né? Então a gente vindo por São Miguel do Oeste também é ali, né? É ali. Teu pai também era motorista? Meu pai trabalhou 17 anos na Hamburguesa, trabalhou mais 18 na Central, né? Meu pai foi um motorista daqueles, né, do raiz, né? Lá no começo da empresa, quando tinha o 05, né? O pessoal aí que se vê né? Que aquelas rodas de Scania, aqueles ônibus bem antigos, né? Lá em 84, né? Meu pai começou a trabalhar na Hamburguesa, né? E tu começou como a ir para esse universo transporte? Aí eu trabalhei de cobrador também na aviação Hamburguesa, né? Trabalhei ali por 4 anos, né? E aí na época a Hamburguesa não estava dando oportunidade de cobrador virar motorista. E na época a gente arrumou um serviço, né? Fez carteira e foi trabalhar, onde a gente trabalhou muito tempo, né? Com carga, né? Trabalhando aí no interior do estado, né? E 2015, né? A gente chegou a oportunidade de comprar um veículo, né? Que a gente começou a empresa que a gente tem até hoje, né? A SK Transporte, que faz turismo, faz transfer no aeroporto. A gente tem o trabalho de transporte escolar, né? E também faz empresas, né? Então a gente já... Como é que faz esse dimensionamento, assim? O horário tal é de levar as crianças para a escola, o horário tal, ou é o carro tal que leva para a firma? É tudo cronometrado, né? Até às vezes tem alguém que diz assim, as pessoas dizem assim, mas é só uma passadinha na rua de trás, nós não temos o tempo da passadinha. Não tem margem para isso. Porque é tudo cronometrado. É impressionante como o mundo gira na perfeição do número. 12:08 eu tô aí, pai. 12:08 tá lá a van. Então, assim, os tios de van que vê isso aqui também vão entender isso aí. É exatamente. Nas empresas também, os funcionários que querem ir para casa, eles têm alguma coisa para fazer. E eles sabem, quando chega ali, vamos supor, você vai chegar 19:02 e eles estão 19:04 dentro da van, dentro do veículo, eles já dizem, tá atrasado hoje, né? 2 minutos. Então, é tudo muito perfeito, né, a cronometragem. Oi, e quantos são hoje esse universo que trabalha com transporte aqui no Novo Hamburgo? Hein? Escolar, tu quer dizer? Escolar na faixa de 80, mais ou menos, TES. Novo Hamburgo, TES, 80, né? Mas aí tem o pessoal que vem de outras cidades, né? Que daí é pela Metroplan, né? Que daí faz serviços intermunicipal, né? Tem também... Vai também para uma escola ou para uma universidade? Aqui no Novo Hamburgo tem um polo muito bom de escolas, né? Tem a Fundação, tem a Fevale,
tem o Santa, né? Tem os Adventistas, tem o pessoal de São Leopoldo, Estância Velha, Campo Bom, Portão, né? E aí tem outras empresas que trazem para cá. É um transporte escolar intermunicipal daí, né? Muito bem. A pandemia foi um momento crítico, né? Eu me lembro de um movimento que foi organizado ali para tentar manter as coisas funcionando, né? Vocês se uniram bastante naquele momento. A gente se uniu lá no Canudos, lá. A igreja que o pastor Jair Machado é pastor lá, é meu amigo pessoal. A gente estava levando as doações nos lugares e surgiu a ideia, né? No Valdacir também, meu amigo Valdacir Ferreira, quero mandar um abraço para ele. Vamos organizar um lugar, né? E ele disse, vamos botar lá na igreja. E aí também daí a gente buscou a Angelita, né? Que é uma mulher excepcional, que ela é moradora da Vila Condes, a sua filha. Se unimos uma grande turma, né? E aí por 2 oportunidades enchemos aquela igreja, né? Do começo ao fim, né? Fizemos marmita, fizemos café da manhã, fizemos um trabalho lindo, assim. Tinha dias que a gente estava exausto, mas com alegria no, né? O rosto exuberante, porque aquilo ali era, naquele momento, era tudo para nós, né? E para as pessoas que estavam... Você está falando das enchentes. Das enchentes. Mas antes disso, a pandemia foi um momento crítico também. A pandemia, me perdoa, desculpa. A pandemia, sobre o transporte, que tu quer falar? Sobre a pandemia... Porque a vida de vocês parou, né? Exatamente. Eu tinha três vans na época, né? Uma foi pro banco e a outra eu tive que vender. Uma eu entreguei. Bagunçou a tua vida. Não, parou. Foi o primeiro a parar, né? O primeiro setor a parar foi o transporte, né? Parou tudo, né? Aí eu lembro que na época ali, todo mundo, né? Uns venderam, aí quem tinha mais dinheiro segurou. Aí eu fui indo para esse lado, né? De segurar até onde eu podia. Aí o que aconteceu? Aconteceu algo muito legal. Daí tu vê como é que é as coisas, né? Aí a gente tava 15 dias em casa, a gente viu que não ia voltar, né? Aí eu olhei para minha esposa, vou ter que fazer alguma coisa, né? Vou ter que ir atrás. E aí o que eu fiz? Fui atrás de um amigo que eu conheço, da Planalto Encomendas, né? Que é transporte, né? De cargas, né? Ô meu, e aí, como é que tá, hein? Daí, não, agora não tem no momento e tal, né? Mas aí o que eu fiz? Fui trabalhar como entregador do Mercado Livre. Comprei duas Fiorino e um caminhão. Na época vendi, né? Um dos veículos para isso, né? Comprei, chamei motorista, né? Vamos trabalhar. 2 anos assim, aí depois surgiu a Planalto Encomendas, a gente agregou o serviço. E eu vou te dizer, a pandemia, se ficasse mais 2 anos, eu teria ficado mais 2, teria ficado 4 anos, porque foi muito bom. É mais pesado, é um serviço que a gente precisava fazer coletas desde aqui até lá em Montenegro e até Nova Petrópolis. A gente pegou toda essa região para fazer as coletas e de noite a gente levava para os ônibus lá em Porto Alegre, onde que a Planalto faz esse serviço, né? De levar passageiros, mas embaixo, onde é o bagageiro, eles levam encomendas menores, pequenas, né? E a gente coletava aqui e foi assim. Aí quando foi voltando aos 2 anos, eu vendi a empresa que por 2 anos eu levantei. Vendi para alguém que está tocando até hoje, né? Tá firme e forte. Tá firme e forte. Só que não está com a Planalto, está com outras. Quantos aí, carros hoje na frota? 3. Retomou o teu patamar. Isso. E quem trabalha contigo hoje? Aí trabalha o seu Horácio, né, que é um amigo meu, pessoal, motorista da aviação Santa Clara, e também trabalha minha esposa, que me ajuda. Minha esposa é dentista, né? Ela se formou ano passado, né? Mandar um beijo para Joyce Azevedo, que deve estar trabalhando agora. Não sei se ela vai poder ver, né? Porque eu não sei o horário que vai ir ao ar, né? Mas aí ela me ajuda por enquanto. Mas a minha tendência ano que vem tem mais um motorista fixo também daí, né? E aí, fim de semana, qual é o tipo de turismo que tu faz aí? Daí todos que tu pensar, é Gramado, é vinhos, né, caminhos dos vinhedos, a gente faz também, só não faz jogos de futebol e Oktoberfest. O resto de passeio a gente faz tudo. Quando o cara vai pra festa pra beber, não dá, né? Não, só famílias daí. A festa de 15 anos, casamento, que é muito legal, né? Infelizmente, a gente pega muitas pessoas boas para ir levar no Oktober, mas pega, infelizmente, também muitas pessoas que não sabem se comportar. Dá, né? Aí a gente decidiu não fazer mais, né? Vai pro litoral? Faz Lagoa, parte sul, tudo. Vai pra fronteira. Fronteira. E o cara que é o motor aproveita também pra... Aproveita. Pra fazer um turismo, pra fazer uma comprinha e tal. Aonde o transporte me levou, eu ainda não tive condições de viajar. Não tive condições ainda. Eu conheço, até São Paulo, muitos lugares lindos, mas
pelo trabalho. Não foi assim que eu disse, vou pegar a patroa. Não foi a família junto para passear. Agora esse ano nós vamos ir passear, mas eu sempre digo, aonde o transporte me levou, eu pagando ainda não pude ir. Da onde é que veio o apelido polaco, hein? Na verdade, o meu pai, eu herdei do meu pai, isso aí, meu pai era um polaco, né? E algumas pessoas... Porque, claro, com esse sobrenome Kowalski... É, polonês. Polonês, né? Isso. E aí o meu pai era conhecido por algumas pessoas de polaco. Aí, na última eleição, né, surgiu as pessoas dizendo, não, mas o polaco, o filho do polaco, e o polaco foi indo e pegou. Pegou e agora já tem gente que nem tá mais me chamando nem de Márcio e nem de Kowalski. Agora é o polaco, tá ficando bastante conhecido esse nome aí. Quero saber como é que dá essa tua chegada ao universo político, né? Quero saber como acontece a escolha de um partido, quem é que te influencia hoje e esse trabalho que tu faz de dar voz a um monte de gente que não tem essa desenvoltura que tu tá tendo, né? De ir às redes sociais e de fazer pedidos, apontamentos, críticas, muitas vezes também. Na volta do intervalo. Tá hoje numa conversa de peso com Márcio Rogério Kowalski. Polaco. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Márcio Rogério Kowalski, o polaco, no oferecimento do Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, em que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda e o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. Ô Polaco, eu estava te provocando aí antes, nós vimos no intervalo, como é que se dá essa tua procura pela política, esse teu envolvimento, engajamento comunitário? Na verdade, tudo começou já há uns 6 anos atrás, a questão da política, de eu querer me envolver. Antes da pandemia, então? Isso, antes da pandemia, de querer me envolver. Eu sempre fiz parte da política através do meu finado pai, como eu disse, né? Meu pai sempre ajudou o nosso saudoso Serjão, né? Meu pai era um amigo dele, a gente se criou vendo meu pai sendo um cara que ajudava no seu meio, né? Meu pai era o único que tinha um carro, né? Um Corcelzinho, um marronzinho, aquele, né? Então meu pai, naquela região, levava as pessoas no hospital, levava as pessoas no posto, estava passando mal, e a gente se criou vendo. Mas não era o político, era um apoiador. Um apoiador, e o meu pai sempre ajudava, né? Como tinha esse conhecimento, né? Político, o Serjão botou o olho nele e disse, vai me ajudar. E o Serjão foi motorista também, conhecia meu pai desse tempo. E aí a gente se criou vendo aquilo ali. Só que todo mundo dizia, vamos lá, Márcio, vamos lá. E a gente sempre fazendo projeto social. Só que daí a gente dizia, não quero, vamos só ficar no anonimato e tal. Só que há 6 anos atrás a gente decidiu, a gente começou a ver algumas coisas em Novo Hamburgo, né, ver a nossa ex-prefeita com algumas ações erradas que eu acho que devia de ser criticada. Eu via, mas ninguém tá... né, tem que dar uma pressionada aí, né? E a gente começou ali nas redes sociais, começou a ir nos encontros, fazer parte de dar uma ideia, de dar uma sugestão, fazer uma crítica, né? E aí a gente começou, só que começou a ter mais, como é que eu posso dizer, o alcance foi aumentando, a gente viu que tinha pessoas, Márcio, fala tal coisa assim, tá? E a gente foi fazendo, e foi indo, e surgiu assim, porque as pessoas me pediam para fazer alguma coisa que elas queriam falar e não conseguiam ir na frente de um celular, né? Então a gente decidiu, então, né, há 6 anos atrás, começar isso aí, e aí chegamos hoje aí. Que partido político tu procurou naquela época? Não, na época nenhum. Na última eleição, por conhecer, daí o Reiser nessa caminhada... Só foi te filiar agora, então? Isso, aí o Reiser me convidou para mim concorrer pelo PSDB.
E aí a gente concorreu pelo nosso amigo. Até então tu foi fazendo política e discutindo a cidade. Isso, sem uma filiação sem partidária. Nenhuma. Sem política sem partidária. Nada. Só sem nada. política. No pelo, né? Na cara e na coragem. Não representava ninguém. Chegava ali na eleição, votava em quem eu achava melhor. E aí, ano passado, a gente concorreu daí, né? Pelo PSDB, a gente ficou de suplente. E a gente está hoje, daí, com a convite do Carlos Alain, que é o presidente do PRTB do Rio Grande do Sul, nos convidou para estar na frente do PRTB 28. E a gente assumiu o 28, eu sou o presidente do 28 agora, do PRTB, o partido do Marçal. Estamos aí agora, né, fazendo política com um partido, né, debaixo do braço. Né? Tu me falaste que tu tem aí Nicolas Ferreira, Marcon como pessoas que te referendam, assim, que tu segue, que tu acompanha, que tu admira, inclusive, na política. Eu acho esses dois personagens da política muito importante para o Brasil, porque eles falam o que está no coração, é o que eu vejo, pelo menos, né? E eu acho que é isso que está faltando para a nossa política. Pessoas que sentem a dor não só do pobre, mas da sociedade em geral, né? Porque se tu vê uma fala do Nicolas, que já foi inclusive apoiado pela esquerda, naquela grande fala do Pix, né? Até o pessoal da esquerda, não, esse rapaz está certo, né? O Marcon muitas vezes vai lá, sanguíneo, né? E fala, eu disse, esses caras aí me representam, porque eu acho que a política, claro que tem o seu lado, mas tem que chegar um momento que a gente tem que procurar o melhor para a sociedade. E eu vejo que os dois ali, por mais que tenha a bandeira da direita, muitas vezes eles já falaram, assim, de certa forma, no âmbito geral, para todo mundo, né? E eu acho que é isso que faz hoje eu entrar na política, achar que tem solução, sendo original, sendo uma pessoa de verdade, não sendo, né, uma cópia, ou não sendo, ou como é que eu posso dizer, sendo assim, superficial, né? Tem muito político que agrada a todo mundo, né, e não quer desagradar, né, os outros políticos para ficar naquela bolha. E eu, o povo sabe quando é de verdade, quando não é. É verdade. É que nem agora nessa questão minha, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, tu não vai lá e não faz tal coisa. Por que não faz tal coisa? Sabe? Por causa que talvez amanhã eu precise dessa questão. Eu não estou na política por favor. Eu não estou na política porque eu preciso da política. Eu estou na política por convicção agora. Eu decidi fazer política por convicção. Eu decidi lá fazer aquela denúncia lá de uma pessoa que não está exercendo o seu trabalho, que ela ganha para aquilo. É um absurdo. A pessoa ganhar o seu salário e ela não ir trabalhar, por exemplo. E tu é um pagador de imposto, eu sou um pagador de imposto. E eles estão cuidando do nosso dinheiro. A gente está votando naquelas pessoas que estão lá, né, para colocar alguém lá no posto de saúde para cuidar daquele posto e cuidar das pessoas através do dinheiro que eu pago para comprar aquele remédio, para pagar aquele médico. E às vezes o que acontece? As pessoas, elas acham que o político ele é um super-herói. Não, ele é um empregado. E é isso que hoje eu vejo, cara, se não for fazer política assim, para mim não tem graça, não tem objetivo. Se eu não fazer política olhando para as pessoas, não tem porquê. Isso é para ganhar salário. Como é que foi a tua chegada nas redes sociais, hein? Quando tu começou a te posicionar mais fortemente? Hein? Foi em duas ocasiões. Lá na Pedreira, quando sobe a Pedreira, não sei se tu conhece a Sim. Jorge Schuri, Sim. até a Pedreira era asfaltado. E agora eu vou contar uma coisa aqui que pra mim é um absurdo dos absurdos. Tu acredita, Rodrigo? Por 2 oportunidades, a rua já estava asfaltada, mas a rua era de chão. E eu descobri isso. E até, eu não vou falar o nome da secretária, mas levei ela para ela ver. Ela disse, não, mas aqui mostra que está asfaltada a rua. Eu não, mas vem aqui. Ela foi lá, caiu os braços dela. Já tinha vindo 2 vezes a verba para asfaltar a rua e não tinha asfaltado. Aí, na época, eu falei com a Tita, que eu via muito as postagens dela. Falei com a Tita, dela me apresentou o Lucas Redeck, conseguiram uma emenda e asfaltaram a rua. Só que daí nós tivemos um outro problema. Pro lado de 2 irmãos, o meu sogro mora pro lado de 2 irmãos, que é a mesma rua. E 2 irmãos diziam que só ia asfaltar a divisa o dia que Novo Hamburgo asfaltasse. Aí veio a verba e adivinha? O Polaco ficou sabendo.
E não asfaltava, e não asfaltava, e não asfaltava. O que eu fiz? Fiz um vídeo de 4 minutos, denunciando tudo, mostrando aonde começava a rua, onde terminava. Mostrei que Novo Hamburgo já tinha cumprido a sua parte. Levou 1 ano, estava asfaltado de Novo Hamburgo até 2 irmãos. Então, assim, tudo começou ali. Ali foi ali o estopim. Eu disse, não posso admitir. Eu sabendo que tem a verba, eu sabendo que tem como fazer e eu vou ficar quieto. Não pode ser. Porque hoje em dia, né, as pessoas, elas acham assim, ele é super privilegiado nas informações. Não. A gente tem algo muito legal na nossa mão, né, Rodrigo? Que é o portal da transparência, né? A gente vai lá, as verbas que vem para o município, que tem. É fácil. Só que as pessoas, né, não querem chegar nesse ponto de ir lá, parar um tempo, ler, perguntar ali no site o que tu quer saber. Então, hoje em dia está tudo muito fácil, é fácil de cobrar. E o Brasil está do jeito que está, porque a gente nunca teve pessoas... E o pessoal te chama, te pede ajuda, Chama, assim, é assustador. É assustador. Hoje, de tarde, aqui é a primeira mão, hein? Vai ter uma denúncia que a coordenadora não vai trabalhar. Ela chega às 9 horas, sai às 3, faz festa de aniversário no posto de saúde. Barbaridade. E daí, em Novo Hamburgo. Aqui em Novo Hamburgo. Eu só falo de Novo Hamburgo, por enquanto. Mas tu pensa comigo, Rodrigo, tu tá aqui trabalhando, né? Vamos supor que das 8 às 5 tu tem teu almoço. Claro, isso é sagrado. Mas aí tu tá trabalhando, vamos fazer uma festa, vamos fazer, né? Vamos fazer todo tipo de coisa, vou sair mais cedo. Não vamos cumprir o horário. Nós ganhamos, né, do município, nós temos, né, um político que cuida, né, que esquenta minhas costas, né? E é isso que eu também acho totalmente errado, Rodrigo. Eu acho que a saúde, o sistema de saúde nosso não podia ter indicação de político. Teria que ser tudo concursado ou tudo contratado por alguém profissional. Lá no posto teria que ter alguém contratado. Nada de CC lá dentro. Porque CC não sabe como acontece, o que acontece dentro de uma UPA, dentro do hospital. Eu acho o cúmulo, por exemplo, tu é o vereador e indicar eu que sou o motorista, né? Não por isso, eu sou motorista com muito orgulho, mas botar eu cuidar das enfermeiras. O que eu vou saber disso? É só um exemplo, né? E eu vejo que os políticos colocam lá, só assim, tu me ajudou, vai lá ser tal coisa. E tu nunca mais fiscaliza, eu nunca mais te fiscalizo. Tipo, ô Rodrigo, como é que tá aí? Tu tá fazendo o que aí? Me falaram que tu não tá fazendo. Ou pegar o carro e lá olhar, que nem essa pessoa. Bota lá, aí. Isso aí, bota lá e se vire. Então eu acho que isso aí, esse descaso com o dinheiro público começa aqui na nossa cidade, né? Brasília tá os problemas que estão, porque na nossa cidade nós deixamos acontecer, né? E quando acontece de as pessoas, elas têm a oportunidade de falar, por que elas não falam? Tem medo. E é outro problema. Quando tu fala assim na nossa cidade, tu não quer dizer que seja neste governo. Quer dizer que em vários governos acontece. Claro. E a dificuldade de quebrar essa verdade. Isso. Eu vejo assim, eu converso com pessoas de outros canais, de outras cidades, tá? Tem problemas, tem muitos problemas. Mas Novo Hamburgo tá um vício muito grande. Muito grande. A gente vê, principalmente na área da saúde. Os funcionários nas cordas. E eu não estou falando de todos, tá? É alguns. Só que esses alguns ocupam posições que, sabe, estragos que estão para baixo. Eu conheço enfermeiros maravilhosos. E eu vou te dar só um exemplo de uma profissional que Novo Hamburgo perdeu por falta de valorização. É a Pamela. Hoje ela trabalha em Sapiranga. Ela é uma neuropsicopedagoga. Ela é referência em autismo. Ela desenvolveu um método chamado TEF para lidar com o TEA, né, com o transtorno do espectro autista. Ela é a top, assim, ó. Ela é filha de Novo Hamburgo. Só que aqui ela não foi valorizada. Ela está trabalhando em Sapiranga. Parobé que é ela, Campo Bom que é ela, todo mundo que é ela, porque ela é referência para as crianças autistas. E Novo Hamburgo ela não foi valorizada. Tem uma outra enfermeira, e isso me falaram, Rodrigo. Eu fui lá visitar em Campo Bom. Uma enfermeira que todo mundo quer do lado. Ela foi perseguida porque achavam que ela ia perder, a pessoa que perseguiu ela, que ela ia perder para aquela pessoa a vaga. Ela está lá em Campo Bom. Ela é excepcional. Ela é quase que uma médica, né? Como toda enfermeira quase é uma médica, né? Mas ela é excepcional. Então é isso que eu digo. A gente precisa acabar com isso na nossa saúde para que a nossa saúde venha a evoluir. Eu sei que tem os problemas de pagamento, tem problemas de precariedade, falta de insumos. Esses dias estava faltando folha de ofício. Tá sabendo disso?
Tá faltando folha de ofício para imprimir a receita para o paciente. Papel higiênico. Que é uma facilidade de sair ali a impressão e tal, mas não tinha... Não tinha folha. Estavam orientando a pessoa a levar de casa a folha. Pois. Então, para te ver as coisas que tem para melhorar. E se não, a gente não falar, vai continuar como está. Então, a gente está aí para isso aí. A gente, principalmente, essa questão da saúde, da segurança, a gente está aí dos professores, a gente está aí para se ajudar. Essa é a função. E o pessoal te procura para te pedir o quê? Que tipo de coisa aí? O pessoal pede para... Ou é denúncia mesmo? Tem pedidos também, mas principalmente as denúncias, né? As denúncias é assim, não aguento mais, tô tomando remédio, olha isso, sabe? É todo tipo de absurdo que tu pensar, assim. E como é que o pessoal que é denunciado recebe isso, hein? Já te botaram em saia justa, hein? Assim, ó, até tem uma questão que amanhã eu vou conversar com uma que foi... Ela foi denunciada e tudo, né? Ela quer conversar comigo, ela quer dar a versão dela. Só que o que eu tenho falado para as pessoas é assim, ó, a gente procura sempre dar a informação correta, a gente não leva qualquer tipo de informação ao ar. Então, assim, a gente pode conversar, não tem problema. Só que aquilo ali é fato. Até eu falei para ela, se não fosse fato, não tinha que ser exonerado, né? Por que tu te exonerou? Se eu estou, né, não estou com a verdade, né? Hoje tem advogado, tem Ministério Público, vem uma ação contra mim. Mas o que eu tenho está aqui a prova. Então a gente nunca quer, daqui a pouco, chegar no ponto de conversar. A gente deixa a pessoa lá denunciada, se ela querer conversar, a gente vai conversar, a gente não pode ser o dono da verdade. Mas eu acho que o interessante é a pessoa entender que aquilo ali foi uma correção da vida, como eu já tive. Vamos aprender daqui para frente, vamos fazer diferente. Estava me falando antes do período das enchentes, onde vocês tiveram a oportunidade de interagir muito com a comunidade, apoiar bastante, né? O grande desafio da gente é fazer com que esses problemas, a próxima vez que aconteçam, sejam muito menores, né? Que a incidência deles sobre a vida das pessoas sejam muito menores. Como é que tu tem fiscalizado isso, acompanhado isso, conversado com as pessoas, principalmente Canudos, sempre historicamente muito cheias, já foi pior antes do extravasor da Ícaro e tal, mas continua chegando água ali na Kipling, por exemplo, na Getúlio Vargas, por exemplo, né? E o que aconteceu, essa tragédia que aconteceu agora na última enchente de Canudo, da Santo Afonso inteira debaixo da água, né? Como é que tu está acompanhando isso aí, Márcio? Eu converso bastante com o pessoal da Kipling, ali embaixo, né, da Getúlio. Eu acho que aquele problema ali das enchentes, eu acho que não vai parar tão cedo, tá? Eu acho, na minha opinião, né, eu converso com alguns engenheiros, eu acho que só vai acabar a questão das enchentes de Novo Hamburgo o dia que for feito, né, esse nome técnico foi dado por um engenheiro que falou para mim, o dia que fizessem um muro de arrimo ou um muro igual aquele que tem no centro de São Leopoldo, na rodoviária, de 9 metros. Um grande dique. Um grande dique, lá vindo do lado da avenida do município e vim cortando afora e vim com ele, porque aí sim, aí nós vamos proteger as pessoas. Só que daí nós temos um outro problema, né? A questão da Getúlio Vargas já foi tirada, desocupada uma vez. O pessoal foi embora e depois voltou para lá. Então, esse é um problema. Agora, essa gestão que está tirando as pessoas de uma ocupação, eu sou totalmente a favor de desocupar a pessoa, de tirar a pessoa daquele local que ela mora em risco, né? Só que a gente também tem que, depois de tirar essa pessoa, alocar ela, o que nós vamos fazer com aquela área? Nós não podemos deixar voltar para lá. Eu recebi uma denúncia que estão querendo invadir uma certa área de Novo Hamburgo. Eu já falei para um vereador, vai acontecer. Me falaram, os vizinhos estão pedindo. Se antecipam a isso, né? Mas a gente está falando da enchente, desculpa. Mas essa questão, eu acho que só vai o dia que o poder público se unir, deputado, né? A gente tem grandes deputados, né, Rodrigo? Eu acho que um baita de um trabalho, né? Uma união, isso ali ia ser fichinha. Em um ano eu acho que fazia. Tá bem, muito bem. Gostei de conversar contigo, Márcio. Seja muito bem-vindo na Vale TV. É importante a gente conhecer um pouco dessas pessoas que no dia a dia fazem as defesas, fazem as discussões das questões da cidade e utilize sempre a nossa Vale TV como um espaço também de fala com a nossa comunidade. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com esse rapaz, né? Posso dizer rapaz, né, Rodrigo? Pode. Um rapaz querido tá aí, né? O pessoal aí da produção, gente
da melhor qualidade e quando precisar, a gente está aí. Muito bem. Hoje uma conversa de peso com Márcio Kowalski, o polaco. Continue com a programação da nossa Vale TV, no oferecimento de Sicredi, juntos construindo comunidades melhores, Faculdade INH e Mercator Feiras e Eventos, apoio de Locfer, fechaduras e acessórios.